Oi gente, eu sou a Júlia. Eu sou o Matias e hoje a gente vai fazer um vídeo sobre dicas de matemática. Nós dois somos alunos que estudamos para medicina e no Enem de 2024 nós dois fizemos 165 ou mais de acertos com mais de 800 de média. O intuito desse vídeo é falar um pouco de como a gente estudou e quais estratégias a gente adotou durante a prova para conseguir bons resultados. Inclusive, o Matias literalmente gabaritou a prova de matemática desse ano, acertou as 45 de 45, eu acertei 42 de 45 e a gente conseguiu ficar com mais de 900 pontos nessa área. A gente vai dividir esse vídeo em duas partes. A primeira a gente vai explicar como construir uma boa base teórica em matemática e a segunda a gente vai falar mais de estratégia, como que agir na hora da prova, qual é a ordem, essas coisas. Então, para construir a base teórica, a gente recomenda literalmente fazer uma lista. Pegar aqueles conteúdos que com certeza caem no Enem, não só os 5 principais, mas assim, a grande maioria, que não é muita coisa. O Enem não é aquela prova que vai cobrar todos os assuntos e todas as vertentes da matemática. Tem aqueles super tradicionais que sempre vão estar lá. Vou botar exemplo aqui na tela, acho que já são vários que caem, acho que isso que tá aqui na tela já engloba, sei lá, mais de 80% da prova. Mas enfim, a sua tarefa para agora, nesse comecinho, é pegar esses conteúdos ou até ir na internet e investigar um pouquinho mais a fundo, ver se tá faltando um ou outro, mas pegar aquele grosso do Enem, mais de 90% das questões vão estar dentro desses assuntos. Então, pegar o título desses assuntos e organizar tudo em uma listinha. Aí, a partir do momento que você já tem essa listinha com os principais assuntos já formada, você vai pegar cada um deles e vai começar a aplicar isso em listas de exercícios. Então, vamos supor, análise combinatória, você vai pegar esse tema e vai fazer uma lista específica de exercícios do Enem desse tema. Aí onde que você pode tirar esses exercícios? Ou na apostila, material do seu próprio colégio ou cursinho, que muitos colégios e cursinhos já separam, né, as coisas pelos tópicos certinhos e já tem um monte de exercício daquilo, ou pela internet mesmo, ou tem uma plataforma que a gente usou muito que ela serve justamente para isso, para filtrar o conteúdo que você quer no vestibular que você quer, que ela é chamada de... Repertório Enem. Isso aí. Ela tem vários recursos pagos, mas a gente ficou só nos gratuitos. Sim, você consegue filtrar, tipo, coloca Enem, coloca o assunto, enfim. É o que eu acabei de falar, mas é muito útil. Então, você pode usar qualquer uma dessas ferramentas ou alguma outra que você tiver para pegar o assunto e fazer muita questão dele. Por que isso é bom para construir a base teórica? Porque vão ter alguns assuntos que você não vai precisar ir a fundo, sabe? Vamos supor, matemática básica. O Enem tem exercícios mais fáceis que são, sei lá, só de somar, só de multiplicar. Aí você vai ver, ok, tô bem nisso. Mas aí, vamos supor que você entre em geometria espacial. Aí você perceba que, caramba, não sei a teoria disso, fazendo essa lista de exercício. Aí você já marca e vai ver uma aula teórica. Ou espera seu colégio cursinho chegar nesse assunto, ou já vai sozinho, assiste uma aula no YouTube, assiste uma aula numa plataforma online. Mas é justamente muito importante você ter a lista e ir treinando cada assunto individualmente dela, para servir como um direcionamento individual para você. Então, com base em cada uma que você fizer, você já vai identificar se você sabe esse conteúdo ou não sabe. Se não souber, vai lá, vai na teoria, aprende a teoria. Você sabe a teoria, mas você não está conseguindo desenvolver bem o exercício, já fica como um alerta. Justamente para você olhar para tudo isso e saber como que você está em relação a tudo isso e construir a sua base a partir disso. E não é só útil para construir a base, mas também você já vai estar entendendo como é o modelinho do Enem, como é que cada assunto cai, e já vai estar treinando o exercício de qualquer jeito, né? Então é muito importante colocar isso em prática para quando você começar a fazer simulado, você já tá com tudo claro na sua cabeça. Você já aprendeu as matérias direitinho, você já sabe quais são seus pontos fracos, quais são seus pontos fortes. Bom, e agora antes da gente ir para a próxima parte de dicas de estratégia de prova, atenção e essas coisas, a gente vai pedir para você deixar o like e se inscrever no canal, porque isso ajuda a gente a continuar com esse conteúdo para vocês e a passar mais dicas. Então, depois de fazer tudo isso que a Ju falou e construir uma base teórica mínima ali, você vai começar a trabalhar nas suas estratégias de prova. O que são essas estratégias? Elas são alguns truques que você vai usar durante a prova para controlar melhor o tempo, a sua atenção, esse tipo de coisa que afeta muito o seu desempenho. Então, para começar, a primeira dica é:
Você precisa pular questões, não é uma questão de, se você não tiver conseguindo, você precisa pular questões. Durante o Enem você vai encontrar muitas questões que são longas, que são trabalhosas, seja pela conta, seja pela quantidade de texto, interpretação, questões que são difíceis mesmo. Tem algumas questões que são mais difíceis de resolver. Quando você se deparar com uma questão dessas, você pula elas e deixa para depois. Por quê? Você vai conseguir, no começo da prova, abater o máximo de questões fáceis e médias o mais rápido possível. É importante pro TRI, né? É muito importante pro TRI que você consiga fazer isso com calma e fazer bem. E isso já vai te dar muita nota. E essas que são mais difíceis, vai sobrar mais tempo para você resolver elas no final. Que é elas que vão te exigir esse raciocínio mais cuidadoso, esse cuidado com as contas. Então, é muito importante pular as questões. Não tenha dó de pular a questão. Você viu que a questão é longa, não fica, vou tentar resolver, pula logo, sabe? Pula logo. A gente sabe que um dos principais desafios do segundo dia do Enem é o tempo, né? É conseguir acabar aquela prova e não deixar a questão em branco. Então essa estratégia ajuda muito para você conseguir, pelo menos, acabar a prova. Mesmo que você não saiba uma ou outra questão, para você sair com a consciência livre de que o que eu sabia tá feito. A pior sensação que existe é você sair daquela prova e falar, eu deixei as últimas 10, as últimas 5 em branco e talvez eu soubesse fazer, né? Eu poderia ter acertado. E aí não tenha dó de pular. Se você vê que entrei na questão, tô aqui há mais de 20 segundos e nem enxerguei um caminho de resposta, pula. Você viu, ela tá com um texto muito longo, ou não tô conseguindo interpretar direito uma imagem, um gráfico, ou mesmo o texto, pula. Você vai ter tempo para fazer isso no final, se você seguir as estratégias que a gente vai passar aqui. E aí, quando você pular essas questões, você vai fazer uma marcaçãozinha nelas. E lembra exatamente qual marcação você vai fazer. Porque a gente agora vai passar para outra questão. Existem questões que às vezes elas exigem bastante conta. Não são questões difíceis, o Enem sempre tem, compare essas 5 opções, e aí você vai ter que fazer conta para cada alternativa, é muita conta. Mas não são questões difíceis. Você vai, assim, se você fez a conta rápido, fez as coisas meio de cabeça, você também vai marcar esse tipo de questão com uma marcação diferente das que você pulou. Essa é uma questão que a gente fala que é uma questão que você tá com uma marca de insegurança. E aí você vai ver essa marca de insegurança e você só vai voltar nela se você tiver feito todas as que você pulou. Seja de matemática. Ou pelo menos ter tentado, né? Porque isso. Tem algumas que, de fato, às vezes a gente não sabe. E seja de matemática, seja de natureza, depois que você viu todas as que você pulou, aí você refaz as contas dessas que você ficou com insegurança. E só para contextualizar, essa marcação pode ser um círculo, outra pode ser um desenhozinho, outra pode ser grifar, rabiscar, sei lá, algo que fique muito claro visualmente para você na hora de fazer a prova, não um pontinho pequeno que você vai deixar batido, algo para quando você olhar a página, já ressaltar nos seus olhos e você já saber, nossa, essa aqui eu pulei, essa aqui eu acho que a conta pode estar errada. Bom, agora o terceiro ponto, o primeiro foi a marcação de pular as questões, a segunda marcação das questões de insegurança. O terceiro ponto é você marcar informações importantes. Então, quando você está fazendo uma questão de matemática e ela é longa, na verdade você vai fazer isso em todas as questões, mas você vai tomar um cuidado especial nas questões que são longas e tem leitura cansativa. Você vai grifar a pergunta da questão. A questão tem várias informações, mas ela sempre tem uma pergunta que é o que eu quero que você responda. Você vai marcar. Acho que a Ju vai deixar na tela aí um exemplo. E aí, quando você chegar na resposta, você vai bater o olho na pergunta e ver se faz sentido a sua resposta, certo? Isso é muito importante, previne muitos erros para antes e depois.
Porque quando você marca a questão, você já deixa seu cérebro pronto para responder aquela questão. E mesmo que você responda errado, depois você olha, compara questão, compara a resposta e fala, opa, tem alguma coisa errada. E aí isso ajuda bastante. Então tentem criar esse hábito de já deixar grifadinho de lápis mesmo e acabar a questão e voltar pro grifado, sempre. Às vezes pode te parecer que não vai ser natural fazer isso, principalmente quando você tá naquele embalo, saindo um monte de questão uma atrás da outra, mas se force a fazer isso porque uma hora vai ficar natural e isso vai te ajudar muito. Eu fiquei cansada de nessa trajetória toda errar muito a questão por besteira. Eu errava, o Matias sabe, eu errava muito, por não ler o enunciado certinho. No final tem uma perguntinha que... um detalhe que eu deixei passar, sabe? Então, é muito essencial isso. Principalmente para não perder questão fácil também, né? Que é muito importante para a nota e o TRI depois. E também tem gente que gosta de, além de marcar a questão, marcar dados importantes que a questão. Então, se é uma questão que te pede, sei lá, um lucro, a pessoa já marca qual que é o custo que o fornecedor tem, qual que é a renda bruta, então já marca tudo. Tem gente que gosta. Eu fazia em algumas questões que tinham dados demais, mas eu não acho estritamente necessário fazer em todas. Isso de marcar a pergunta, faça em todas as questões. E a partir dessas dicas de grifar questões, marcar as questões que você ficou inseguro e pular as questões, eu vou te passar como eu fazia a prova. Eu pegava e eu tirava assim, 1h45, eu começava por matemática e eu tinha 1h45 para fazer uma limpa de questões fáceis e médias e tirar a maior parte da prova de matemática da frente. Então, eu fazia todas as fáceis, todas as médias e ia pulando as que eu marcava difíceis e marcando as que eu ficava inseguro. Com isso, você resolve a maior parte da prova de matemática. Vai sobrar poucas questões para fazer depois. Poucas quanto? Depende de cada um. Mas não é muito. Depende da prova também, né? Tem algumas provas que têm níveis um pouquinho mais difíceis, outras um pouquinho mais fáceis. Então isso não dá pra prever. Mas também não dá pra deixar 10, 15 questões pro final. Não, umas 10 dá. Não, 10 ainda dá. Mas mais de 15 talvez seja um pouquinho preocupante. Mas até umas 10. E aí nessa 1h45 você vai tirar todas as questões fáceis e médias da frente. E você vai fazer o mesmo processo com a prova de natureza, pelo menos é o que eu fazia, minha técnica. Você vai fazer o mesmo processo com a prova de natureza e vai voltar para matemática. Antes de voltar e resolver as difíceis, você já vai passar essas fáceis e médias que você já tem certeza para o gabarito. Assim você já não fica com tanta preocupação de não passei nada para o gabarito, no final posso correr risco de não ter nada. Você já tem alguma coisa. E aí, quando você terminar de passar as fáceis e médias que você fez pro gabarito, você vai para as difíceis que você marcou. E aí, chegando nessas questões difíceis, você já vai resolver elas com mais calma, mais atenção, só que sem perder o tempo de vista. Você vai ter mais tempo para pensar, porque essas são as questões que você separou para ter mais tempo, mas não dá para gastar 30 minutos em uma questão só, tem que ter bom senso. Acho que o mais importante de tudo é você fazer muito, muito, muito simulado, tanto para colocar tudo que a gente falou em prática, tentar ver se essas estratégias funcionam para você, aprender a fazer isso de grifar o enunciado, que exige treino, né? Tanto quanto para você descobrir o seu jeito de fazer a prova. Esse é o jeito que o Matias fazia e pode dar muito certo para você, mas às vezes não vai dar. E você vai descobrir isso realmente treinando, sentando lá, fazendo a prova toda e vendo se você tá conseguindo terminar no tempo. Se não deu, você vai lá e tenta fazer outra técnica. É muito importante para você se conhecer e já desenvolver tudo certinho para quando chegar no dia você já tá tranquilo. Eu vou fazer tal coisa primeiro durante tal tempo, depois eu vou trocar para essa. Você já criar essa tranquilidade mental, né? E acho que para isso você pode usar tanto provas antigas, acho que a gente tem milhares de provas de Enem antigas desde... PPL. 2015, 2016, 17, 18, normal, PPL, digital. Quanto tem muitos simulados de bancas muito boas, de alguns cursinhos que você acha na internet, ou no próprio cursinho, ou com seus amigos, que são úteis também para treinar essas partes de estratégia e treinar tempo e realmente se encontrar naquela prova. Você desenvolver e aprender
o que você vai fazer, como você vai fazer, do melhor jeito para você, né? Nós mesmos, a gente desenvolveu a nossa estratégia de prova fazendo mais ou menos que nem vocês. A gente pegava dica de professor, via vídeo no YouTube, e aos poucos foi incorporando. Às vezes falava, ah não, essa daqui não deu certo pra mim, mas tentar insistir um pouco em cada técnica pra ver se adequava ou não. Então acho que o principal, né, é construir essa base legal, fazendo muito exercício de cada área, que é o que eu falei no começo, para você aprender de fato a matéria, aprender como faz log, como faz análise e conhecer seu estilo de questão do Enem. E a partir do momento que você sabe bem essas coisas, aí você começa a fazer simulado. Vai tentando colocar essas técnicas que a gente colocou em prática, ouviu técnica de outro, coloca. Vai tentando tirar o máximo que você ouve de todo mundo para ver o que funciona para você e o que vai maximizar seus acertos lá no dia. Então é isso. Muito obrigado por assistirem. Sigam o canal para mais dicas no futuro. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada.